fico pensando, que coisa, abrir uma igreja lá, como é que vai ser essa igreja, né? Como que vão ser os frequentadores dessa igreja, né? Da onde eles vieram? Essa é a realidade da cidade. E apesar de ser uma cidade, né, costumes estranhos, cosmopolita, entregue à prostituição religiosa, aos vícios, ao pecado, totalmente corrupta, mas mesmo assim, apesar disso, Deus usou o apóstolo Paulo para fundar uma igreja ali. E ali então é fundada uma igreja, a igreja de Corinto. Quando você começa a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, olha que interessante, ele diz assim, olha, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes. Aí fala, a igreja de Deus que está em Corinto. Deus colocou uma igreja naquela cidade. E ele continua, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha plena convicção que aquela igreja era a igreja de Deus, Deus havia colocado ela ali por algum propósito. Por mais que a pessoa se entregue aos vícios, ao pecado, né, ela está dominada, ela sofre. Tá? A pessoa que está escrava do vício, ela quer sair. A pessoa que está totalmente, vamos dizer assim, dominada pela luxúria, pelos prazeres, ela sabe que aquilo é um vazio, um correr atrás do vento, e quanto mais ela busca, mais vazio ela se sente, a ponto de Pascal dizer certa vez que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus, nada preenche. Eu fico imaginando que os moradores, né, os habitantes daquela cidade eram pessoas vazias, que precisavam o tempo todo preencher esse vazio, com experiências alucinantes, com êxtases, com aquisições, com dinheiro, com a luxúria, estavam tentando preencher esse vazio. E de repente, o apóstolo Paulo é usado por Deus para pregar o Evangelho. O Evangelho, as boas novas de salvação, que preenche esse vazio, que transforma a vida, que liberta a pessoa de tantas coisas, que traz um sentido maior para a nossa vida. E começa a haver conversões, e a igreja começa a crescer. E é dito que essa igreja se tornou muito grande, era uma igreja muito próspera, meus irmãos, sabe? Imagina, as pessoas começaram a entrar nessa igreja, começaram a ser tocadas pelo amor de Deus, ser transformadas, muita coisa começou a acontecer. E, como eu disse, aquela comunidade era um espelho da cultura daquela época, mas Deus havia chamado aquelas pessoas para abandonarem aquelas práticas e viverem uma nova vida em Cristo Jesus. Depois do apóstolo Paulo fundar esta igreja, ele escreve então essa carta para orientar aquela comunidade, e sem dúvida, meus queridos, apesar de ter sido escrita há tanto tempo atrás, quase 2000 anos atrás, essa carta continua atual, relevante, para os nossos dias, para os dias de hoje, ela faz sentido, vocês vão ver isso. E eu creio que quando nós lemos essa carta, ela serve muitas vezes para nos mostrar de maneira nua e crua os verdadeiros desafios que a igreja enfrenta, internos e externos. Nós passamos a reavaliar as implicações da igreja não ser do mundo, mas estar no mundo. É uma realidade, somos todos pecadores, falhos, imperfeitos. Nós estamos num hospital para nos tratarmos, para crescermos, para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Né? E essa carta nos desafia a termos uma visão mais madura e menos romântica do que a igreja. Né? Mais madura e menos romântica do que a igreja. Porque a igreja é uma comunidade de pecadores pastoreada pelo maior de todos os pecadores, que é o pastor. Então, o pastor geralmente é o maior pecador de todos que tem ali, entendeu? Eu não estou dizendo que eu estou fazendo coisas terríveis, não. Eu estou dizendo que a consciência nossa é de que todos somos iguais, pecadores, imperfeitos. Tá? E é nesse espírito que a gente conduz a nossa igreja. Mas agora a gente precisa dar um equilíbrio para isso. E mostrar que existem regras, que existem princípios, que se quebrados, tem consequências. Né? Assim como nós quebramos leis naturais, nós sofremos consequências. A lei da gravidade, meu filho, depois que descobriu a lei da gravidade, tudo que cai e quebra, não, pai, é lei da gravidade. Eu falei, não é lei da gravidade, não, você que derrubou. Então, existem as leis naturais, né? Existem as leis civis, aí existem leis espirituais, leis morais.
e quebrá-las há consequência. E essa carta ela é muito séria. Paulo, ele trata com tanto amor, compreensão a igreja, com todas as suas falhas, mas com uma firmeza de pai, né, com uma firmeza de quem ama, de quem quer o melhor para aquele povo. E ele, ao escrever aqui essa parte, ele vai falar sobre a vitória sobre o pecado e a questão da disciplina. Estava acontecendo um problema ali, um filho havia tomado a esposa do pai. Imagina então a situação que havia se criado. E todo mundo sabia, todo mundo falava, e ninguém fazia nada, ninguém ia lá, olha, meu irmão, o que está acontecendo? Entendeu? Imagina, um dia aparece o pai com uma mulher, no outro dia aparece o filho com a mesma mulher. E beijinho para cá, e beijinho para lá, bagunça esse negócio aí, né? Então, ele escreve assim, conformado, né? Precisamos tratar desse problema. E aí nós falamos sobre um assunto muito importante, que é a questão da disciplina espiritual. O que é isso? Aí eu vou falar um pouquinho sobre disciplina, e a gente já vai chegar no nosso texto, tá? Primeiro, a palavra disciplina já assusta, né? A gente já pensa em disciplina, a gente levou... Nossos pais nos disciplinaram, né? Graças a Deus, né? Os que não receberam disciplina sofreram muito mais depois, né? Porque quando o mundo disciplina a gente, não é com uma disciplina paterna, não, nem um pouco, né? Para arrebentar com a gente mesmo. Então, a disciplina, vamos entender um pouco essa palavra. A gente pensa em disciplina, já pensa, bom, ou é disciplina escolar, você tinha que cumprir aquelas disciplinas, ou é cintada do pai. Vamos ver, definição. Palavra disciplina. Palavra disciplina deriva-se do discípulo, palavra discípulo. E tanto uma quanto outra, ambas, têm origem no termo latino pupilo, que significa o quê? Instruir, educar, treinar, dando ideia de modelagem total de caráter. Então, disciplina é um meio que é usado em várias esferas, intelectual, dentro do nosso lar, né, ético, moral, para nos moldar, nos modelar, nos transformar. E você pensa em disciplina acadêmica, tudo bem, existe essa expressão, mas até nela é interessante. Assim, olha, a palavra disciplina, além de significar em sentido acadêmico matéria, aula, cadeira, cátedra, também é utilizada para indicar em educação a disposição dos alunos em seguir os ensinamentos e as regras. Eu cortou um pedacinho aí, né? E as regras estabelecidas. Então, é a proposta de a gente se submeter a ensinamentos, regras, autodisciplina, disciplina que nos é imposta para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Quando a gente aplica para a questão de disciplina espiritual, o que seria isso? Eu já digo assim, que são instrumentos da graça de Deus, são os instrumentos que Deus usa, que nos conduzem ao lugar de transformação. São práticas e atitudes cristãs que indicam a nossa responsabilidade no processo de Deus implantar em nós o seu caráter, o caráter de Deus em nós, e a sua missão em nós. Qual que é? Homens e mulheres semelhantes a Cristo Jesus. Nós somos transformados, como diz a Bíblia, de glória em glória, à imagem de seu Filho. Então, nós entendemos que disciplina espiritual, elas são, então, como disse, instrumentos da graça de Deus. E os cristãos antigos, principalmente, eles levavam muito a sério as disciplinas espirituais, né? Então, são as práticas de vida cristã. E nós sabemos que essas disciplinas é que realmente nos abençoam, nos aperfeiçoam, nos libertam de muitas coisas. No passado, principalmente, eu selecionei algumas. Se você fizer uma análise, tem muitos livros que falam sobre as disciplinas espirituais. A meditação na palavra, vida de oração, jejum bíblico, solitude, momentos de você sai do meio da multidão, estar só, consigo mesmo, com Deus. Comunhão, momentos em que você participa dos trabalhos, das atividades, né, em comunidade. E também o serviço. Aqui são 6 disciplinas espirituais que nos ajudam, nos moldam, nos formam então o nosso caráter e transforma a nossa vida. A disciplina, meu querido, pode ser de 2 tipos. O que nós chamamos de disciplina formativa, que eu já falei, como que moldamos a igreja através dos princípios da palavra de Deus, mas geralmente, quando se negligencia essa disciplina formativa, é necessário
utilizar a disciplina corretiva. Assim como acontece em casa com nossos filhos, né? Aí você vem o outro tipo de disciplina, quando aplicamos esses princípios no caso de algum erro grave. Saiu fora, está demais, a pessoa vai se arrebentar. Então é necessário uma disciplina corretiva para colocá-la de novo debaixo da disciplina formativa. E eu tenho que dizer uma coisa, isso é voluntário, tá? Isso é dentro do contexto de igreja. Porque eu já vi gente dizer assim, eu não acho que igreja vai interferir na minha vida, vai dizer o que é bom e o que não é para mim. Tudo bem, a pessoa tem o direito de pensar isso. Mas é uma questão simples. Eu acho interessante assim, porque até empresas, elas chegam a interferir em decisões de relacionamento. Não tem empresa que coloca regras, fala, olha, você quer trabalhar nessa empresa, é o seguinte, você não pode se relacionar com ninguém, não pode namorar, casar com ninguém aqui do trabalho. Se vocês quiserem, um dos dois vai ter que sair. Quantas empresas não fazem isso hoje, né? Então as pessoas hoje, nós vivemos um período difícil, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando se fala de regras. Não, regra não. É questão de absolutos, regras, você pode, não pode, para com isso. Então, na verdade, eu não quero dar regrinhas aqui. Pelo contrário, o que a Bíblia nos mostra, através das disciplinas espirituais, é justamente o oposto, a gente se liberta de regrinhas, porque a igreja presbiteriana não é uma igreja de regrinhas, ela não tem uma tabelinha, segue isso aqui, acabou. Tem muita igreja que tem isso, nós não temos isso, tá? Nós trabalhamos com princípios, a pessoa vai buscar na palavra de Deus, princípios que façam sentido, que sejam relevantes, que vão abençoar a sua vida, vão fazê-lo crescer, vão ser realmente especiais. Então nós não seguimos regrinhas, só que existem critérios, existem princípios, tá? E o que a gente vive hoje, um desafio muito grande, que é uma resistência muito grande de submeter uma disciplina, quer seja formativa ou corretiva. Primeiro que já começa, eu creio que duas esferas, né, dois aspectos assim que criam muita resistência, um é humano, o outro é espiritual. O humano eu coloco assim, nós vivemos um período de uma geração insubmissa, tá? Em que as pessoas não sabem ouvir não, muitas vezes não aprenderam em casa, é problema de berço aqui, tá? E aí, rebeldia, não pode ser contrariada, não pode ouvir não, né? São entregues a si mesma, e não tem coisa pior na vida de uma pessoa dela ser entregue a si mesma, né? Uma pessoa entregue a si mesma, ela vai se arrebentar em todas as áreas da sua vida, profissional, conjugal, espiritual, é a pessoa entregue a si mesma. Você contraria, dá chilique, que a gente fala, né? Dá chilique, dá piti, né? Cada um usa uma expressão. Não pode ouvir não, não sabe submeter a nada, não tem noção nenhuma de autoridade. É uma geração assim difícil, tá? E o que a gente vai observando com o tempo no pastorado é o seguinte, que a gente acaba tendo que fazer coisa que volta lá atrás, lá em casa, faltou cinta. Eu acho que vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que tirar a cinta para pôr algumas pessoas no seu devido lugar. E falar assim, está nervoso, a gente acalma. Não sabe o seu lugar, a gente coloca. Então, eu vou muito devagarzinho nisso aí, meus irmãos, mas vocês vão ver que é um assunto difícil, mas é voluntário. Se a pessoa disser o seguinte, eu não me submeto a isso, amém, ninguém é obrigado. É uma questão voluntária. A questão de submissão é muito interessante. Por exemplo, quando a gente fala de submissão no contexto da família, você nunca vai ouvir, por exemplo, para um homem submeter sua mulher. Você vai ouvir a mulher se submeter ao seu homem. Agora, essa submissão não é uma submissão cega, tapada, de maneira nenhuma. É uma submissão inteligente, é uma questão de ordem, entende? E é um princípio que, quando não existe, é de companheirismo. Eu já preguei aqui mais de mês sobre o tema os dois uma só carne, e a gente viu muito isso, é companheira, é aquela que tem consciência que alguém vai ter que responder, alguém vai responder por aquilo, né? Porque hoje em dia está mudando tudo, né? As leis fora estão mudando e tal, só que na prática é muito difícil isso. Por quê? Quando bate um carro, alguém tem que estar dirigindo, e alguém vai responder por aquilo, né? Então vamos dizer, bateu o carro, aí o policial vem fazer boletim de ocorrência, quem que estava dirigindo? Né? Carteira, quero saber quem estava sentado no volante. Aí hoje, né, nessa comunidade, nessa sociedade nossa mais moderna, é assim, todos decidem, né? Então é uma democracia. Tudo bem, bonita essa história, mas aí vocês vão dizer o que na hora lá, policial? Senhor, todos nós estávamos dirigindo, tá? A minha esposa pediu para me virar à direita, meu filho menor para me acelerar, tá? O meu filho do meio pediu para mim, aí, meu irmão, alguém vai responder. Então o conceito de autoridade é o seguinte, quem responde por aquilo? Quem vai colocar a cara para bater? É esse conceito. Então, numa igreja, há pessoas